Começando o fechamento de mercado, vamos ver quais foram os ciclos e os melhores trades de acordo com cada ciclo, identificando aqui as transições de ciclo e os possíveis alvos para cada entrada. Então, vamos lá. O que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão no dia anterior aqui, que foi dia 7, num cenário de canal amplo de alta, no ciclo de canal amplo de alta que eu deixei marcado aqui em azul, que terminou fazendo uma correção em duas pernas, e no pregão de ontem ele abriu vindo abaixo desse canal amplo de alta, mas não renovando uma mínima majoritária, então mantendo ainda o canal amplo de alta, que estaria baixo aqui nesse canal amplo de alta, falhando de romper abaixo do canal. Nesse canal amplo de alta, aqui, a mínima majoritária seria essa mínima aqui, que conseguiu renovar a máxima aqui. Após renovar a máxima, isso aqui se tornou a mínima majoritária, e após isso o preço corrigiu profundo novamente aqui, mantendo acima desse ponto aqui de flexão. Então aqui ele estava ainda numa sequência de topos e fundos mais altos, num cenário de canal amplo de alta que eu deixei marcado em azul. Após isso, ele corrige profundo, deixa uma boa barra de sinal, baixa nesse canal amplo de alta, uma correção bem profunda. Após duas pernas de baixa, deixou uma boa barra de sinal, seria um bom trade comprar acima dela com o stop abaixo e buscar o alvo do canal amplo de alta, que é renovações de máxima, ou tentar buscar aqui esse alvo mais acima aqui, que seria ponto da wedge. Se estivesse ligando aqui esses dois pontos, liga esse ponto com esse ponto, teria uma projeção aqui desse, onde o preço poderia ter realização de lucro, que formaria aqui uma wedge macro, que acabou se tornando uma wedge bem ampla. Aqui teve esses três pontos. Após isso, o preço foi buscar esse alvo, deixou outra entrada aqui, quando criou um micro canal de alta aqui no intraday, corrigiu 50% da perna de alta e deixou uma inside aqui, podendo comprar acima dessa inside compradora com stop abaixo e buscar também a renovação de máximo, ou esse ponto aqui, essa região que seria do alvo aqui para uma formação de uma possível wedge, que é um magneto para o preço. Após isso, o preço ele foi atingir esse alvo, criou aqui o cenário de wedge, como demonstrei. Aqui nesse ponto ele estava alto, num canal amplo de alta, uma possível formação de wedge, uma wedge alinhada, que aqui formou outra wedge. Aqui também teve três pontos, aqui teve 1, 2, 3, depois teve aqui, se ligar esse ponto com esse ponto, aqui seria o terceiro, que estaria tentando romper acima, mas acabou deixando uma barra de inversão, falhando de romper acima dessa wedge. Seria um bom trade, que estaria alto nesse canal amplo de alta, após o wedge alinhado, que é um padrão menor dentro de um padrão maior, uma boa barra de venda, poderia vender abaixo dessa barra com stop aqui acima. Seria alto nesse canal amplo de alta, podendo buscar 50% de correção de toda essa alta. Daria aqui nessa região. Acredito que em canal amplo de alta o preço tende a corrigir profundo. Então, o alvo bom para esse trade seria aqui a região de 50%. Ou acreditar que, como alvo também, por ter formado o edge aqui, ele teria como alvo essa mínima aqui mais recente, que formou após essa puxada. Teve uma correção, duas, correção, três puxadas de alta do edge. Então ele tende a vir buscar como alvo mínimo a reversão da última mínima mais alta, que seria esse alvo aqui também, que daria na região de 50%, e podendo reverter toda essa wedge aqui, e se revertesse ela, acabaria lateralizando o preço, que foi o que aconteceu aqui. O preço veio testar a mínima do dia e acabou lateralizando, porque aqui era uma mínima majoritária, que acabou renovando esse ponto de flexão. E por ele ter criado um bom contexto de reversão, seria bem provável que o preço conseguisse lateralizar, que já estava no canal amplo de alta, já estava demonstrando bastante pressão do lado vendedor, podendo criar uma reversão bem testar esse ponto de flexão, que seria uma mínima majoritária, e lateralizando o preço, que eu
lateralizou e deixei marcado aqui nesse quadrado em vermelho. Preço lateraliza, aqui seria um bom trade. Após isso ele criou um canal estreito de baixa aqui, rompendo para baixo da média, fazendo pivô na média e rompendo abaixo desse ponto aqui, a mínima mais recente. Então aqui deixou um bom sinal de venda, poderia vender abaixo dessa barra com stop acima e buscar que é a reversão total dessa wedge, que lateralizaria o preço. Bom trade aqui. Após isso, ele fez uma correçãozinha um pouco maior aqui, até a região da média, criando um cenário de possível topo duplo aqui, com barra de sinal. Poderia vender abaixo dessa barra e buscar aqui também esse alvo, que daria na região da média dos 60 minutos. E lateralizaria o preço. Aqui teve outro trade, criou aqui um topo duplo na média. Aqui teve um cenário de topo duplo na média, poderia vender abaixo dessa barra e buscar aqui esse alvo também. Após isso, o preço rompe abaixo desse ponto de inflexão, que é a mínima do dia, faz um teste por baixo do ponto de inflexão, o ponto da mínima do dia, e deixa aqui um sinal, podendo vender abaixo desse ponto, dessa barra aqui, com o stop acima, e buscar esse gap magnético que estava logo abaixo. Seria um alvo aqui. Esse gap magnético eu deixei marcado. Após isso, o preço ele transiciona aqui de uma lateralidade para um canal estreito, mas já tinha um alvo logo abaixo, atinge esse alvo e pelo cenário de 60 minutos estava aqui uma correção profunda aqui. Ele já estava no cenário que tinha virado no canal estreito de alta, criou a correção profunda e estava no cenário de canal amplo de alta. Então, aqui quando ele corrigiu profundo, ele tenderia a corrigir até a região da média móvel, que foi essa correção, e após corrigir até a região da média móvel e 50% do último movimento de alta, tenderia a aparecer compradores e levar o preço mais acima para buscar renovação de massa, como ele está num ciclo de canal amplo de alta, um tempo gráfico maior também, que teria alvos mais acima. Então aqui, após isso, ele cria um canal estreito de baixa, saindo dessa lateralidade, atinge esse alvo, deixa uma barra de reversão boa aqui, que seria um H1, e após isso, ele deixou uma H2. Uma H2 é uma entrada de maior probabilidade, um ponto de flexão, que é fechando esse gap magnético, seria um bom trade aqui, comprar acima dessa barra e buscar alvos mais acima, acreditando que aqui estaria uma correção bem profunda aqui na média, na região da média, um tempo gráfico maior, e que o preço tenderia a vir buscar alvos mais acima, que seria a renovação de máxima aqui. Quando o preço ele consegue criar aqui uma boa barra de reversão, voltando para dentro dessa lateralidade, aqui no tempo gráfico, em 5 minutos, ele expande essa lateralidade e se torna, voltando para dentro da lateralidade, expandindo ela e tornando essa grande lateralidade que ficou aqui no dia. Então aqui você estaria comprando aqui uma falha de rompimento, quer dizer, que criou um canal estreito, atingiu o alvo e voltou para dentro aqui. Então seria um bom trade comprar acima dessa barra, que voltou para dentro da lateralidade, corrigiu e deixou uma barra de sinal. Seria um bom trade comprar aqui com stop abaixo, por ele ter voltado para dentro da lateralidade e estar abaixo na lateralidade. Bom trade aqui. Após isso, ele renova a máxima, cria outra correção aqui em duas pernas, na região da média, deixa outra barra de sinal. Seria um bom trade também para buscar aqui alvos mais acima, que poderia vir buscar 50% de toda essa perna de baixa, e foi aqui onde o preço veio atingir e terminou o pregão. Aqui o pregão de ontem foi terminado aqui na região de 50%, onde criou bastante sobreposição de barras, por ser uma região que poderia criar ainda, após essa forte tendência de correção até 50%, poderia criar um canal amplo de baixa aqui. Mas, pelo tempo gráfico maior, estava dando divergência, porque o tempo gráfico maior era um cenário de canal amplo de alta, e seria menos provável que o preço mantesse aqui esse ciclo de baixa, né? Seria um canal amplo de baixa, que se tornasse esse canal amplo de baixa, porque ele
não estaria em confluência com um tempo gráfico maior. Então seria mais provável que aqui o preço terminasse em uma lateralidade, que o dia de hoje ele abre com gap de alta e cria um movimento de alta aqui, microcanal comprador, que corrige profundo em relação a essa última perna de alta. Aqui está a região da média móvel, do 15 e do 5 minutos, e deixa uma boa barra de compra. Seria um bom trade aqui, um stop abaixo, e buscar tanto a renovação da máxima do dia, quanto essa renovação aqui, que daí estaria em confluência com o tempo gráfico maior, acreditando que ele se tornaria, iria manter o ciclo de canal amplo de alta. Então aqui ele mantém o ciclo de canal amplo de alta, renova a máxima, vem buscar esse alvo, deixa um outro bom trade aqui, que no dia ele criou o microcanal comprador, vindo acima, corrigindo aqui profundo. Quando vem acima desse ponto de flexão, ele rompe, deixa um gap, testa ele e deixa outra barra de sinal. Que seria um trade bom, comprar aqui acima desse ponto, que ele está criando aqui um rompimento acima desse ponto aqui, que deixou um gap e testou ele, deixou uma barra de sinal, podendo projetar esse movimento aqui do dia, que é um movimento relevante. Aqui, o alvo desse trade, aqui ele foi atingido, que foi onde o preço parou. Veio buscar esse alvo certinho aqui na renovação, após renovar a máxima. Ele renovou a máxima, buscou esse alvo e após atingir esse alvo, ele criou aqui também um cenário de possível edge, que teve uma, duas, três puxadas que tentam romper acima e falha novamente aqui. Falha acima desse ponto de flexão, falha acima dessa wedge que criou aqui, uma, duas, três, deixa uma boa barra de reversão. Aqui seria uma boa barra de venda, aqui seria uma boa venda, porque estava numa região de bastante confluência de resistência, que seria aqui, que seria essa wedge que formou, uma, duas, três, tende a falhar, os rompimentos acima, tende a falhar, deixou uma boa barra de inversão. E aqui também tinha esse outro ponto, que seria a máxima do dia anterior, que é a máxima dos 60 minutos aqui, um ponto de inflexão importante, duas falhas, e outro suporte, outra resistência do preço também, que seria aqui essa projeção aqui do preço, onde tende a ter realização de lucro. Então, por isso deixou essa boa barra de reversão, e seria um bom trade para acreditar que o preço iria corrigir profundo, pelo menos iria fazer uma correção mais profunda. Aqui, quando o preço ele deixa essa boa barra de inversão, ele cria aqui um cenário de possível bandeira de alta em forma de wedge, que fez uma, corrigiu aqui duas, correção, três pernas, corrigindo profundo aqui em relação a essa perna de alta. Só que aqui, essa perna de alta, só corrigir profundo em relação a essa perna de alta, a perna total do dia seria essa aqui, e da perna total do canal amplo de 60 minutos seria aqui a correção profunda. Então aqui já sei que poderia considerar uma correção profunda, criou aqui uma possível bandeira de alta em forma de wedge, teve três puxadas, uma, duas, três puxadas, considerando aqui esses pontos, que tentou romper aqui, deixou uma barra de reversão. Mas aqui, nesse contexto, quando ele cria esse bom micro canal vendedor aqui de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete barras, rompendo abaixo dessa wedge, seria mais provável que ele criasse um rompimento por ter essa forte pressão vendedora aqui de um micro canal de 7 barras, que após ele criar um micro canal, a primeira vez que o preço tenta ir acima, ele tende a falhar. Então aqui ele deixou uma armadilha, os compradores, que quem só estava enxergando a wedge aqui e não estava avaliando a movimentação do preço aqui, dessa forte pressão, que seria mais provável ele projetar essa wedge para baixo, após esse micro canal, podendo projetar aqui essa wedge aqui para baixo, que seria essa projeção aqui, que teria
todo esse movimento aqui da wedge, que criou 1, 2, 3 pernas, projetar aqui para baixo, que foi onde o preço teve bastante realização de lucro e criou outro movimento de alta aqui, corrigindo profundo. Então aqui seria bom trade vender aqui por causa da pressão que estava de baixa. Aqui seria uma boa venda aqui por ter rompido também abaixo desse ponto aqui, deixado um gap, conseguiu romper abaixo desse outro ponto, só deixou um gap negativo e acabou projetando para baixo toda essa wedge daqui, aqui, ele projetou aqui e foi onde teve bastante realização de lucro. Seria uma boa venda aqui. Se você não vendeu aqui após identificar a pressão de venda, que aqui ele já estava num cenário de aqui mais de 30 barras de correção, então aqui quando tem mais de 20 barras de correção, de vez de ser um possível pullback, pode ser já um canal de baixa. Aqui foi que ele formou aqui um canal de baixa que acabou rompendo abaixo e projetando. Quando ele rompe abaixo da wedge, ele tende a buscar alvos mais abaixo com mais força e velocidade. Aqui, quando ele atinge esse alvo, ele cria aqui uma correção profunda, não consegue vir acima nem desse ponto aqui, nem acima desse ponto aqui de rompimento, né? Abaixo, cria aqui 1, 2, 3. Aqui seria L1, L2, L3. Uma boa venda, um topo duplo na média, igual a barra de sinal. Poderia vender abaixo dessa barra, buscar alvos mais abaixo, que teria aqui ainda esse gap magnético para vir buscar, que seria esse gap aqui. Teria esse gap magnético ainda para vir buscar. Então aqui quando ele falha essa bandeira, ele tende a projetar para baixo. Projetou, corrigiu profundo novamente, criou a correção profunda novamente, deixou aqui uma L3, L1, L2, L3, topo duplo da média, e um bom trade aqui para buscar esse alvo, seria esse gap magnético que estava em aberto aqui no 5 minutos. Atinge esse alvo e vem buscar a mínima aqui do dia, criou uma reversão aqui majoritária de tendência. Ele tinha uma tendência, ele rompeu para baixo, tentou, aqui que eu não comentei, né? Ele tinha uma tendência de alta, rompeu ela, voltou a testar, criou um topo duplo mais baixo, com um topo duplo aqui, um padrão menor dentro do maior. Esse também seria um trade para possível MTR, que veio com bastante força e acabou revertendo majoritariamente toda essa tendência de alta e acabou se tornando uma grande lateralidade aqui. Quando testa esse ponto de inflexão, que seria também um ponto de inflexão de 60 minutos, que é esse ponto aqui, 60 minutos, e acabou lateralizando o preço no tempo gráfico maior, que é os 60 minutos, se tornando essa lateralidade, que ele veio testar uma mínima majoritária, que aqui ele criou uma correção profunda, acabou renovando o máximo aqui, então isso aqui se tornou uma mínima majoritária, e quando o preço testa ela, se torna uma lateralidade, ainda tendo um alvo logo abaixo, que seria esse gap magnético dos 60 minutos, que faltou bem pouco para ser atingido. Então aqui esses foram os ciclos, as transições de ciclos e os melhores trades e alvos de acordo com os ciclos. Espero que vocês tenham gostado e se gostou deixe seu like, compartilhe, não esquece de ativar as notificações. Obrigado por terem assistido esse vídeo.